Esse é o play oficial no meu primeiro vídeo para o YouTube, vocês acreditam? Eu confesso que já pensei várias vezes em quais assuntos eu poderia abordar caso eu tivesse um canal aqui no YouTube, mas nunca passou pela minha cabeça que o meu primeiro vídeo pudesse ser sobre planejamento de metas. E mais à frente vocês vão compreender por que eu tô falando isso. Eu gostaria realmente de trazer esse ambiente de conversa mesmo. Não vai ser um vídeo super produzido, não vai ter grandes edições, porque eu quero realmente que assim que eu termine de gravar, não tenha muitas dificuldades em já subir, já postar o link para vocês e vocês já conseguirem assistir e colocarem em prática. Quando eu postei lá no Instagram, que eu postei um story com a foto de que eu estava no momento de planejar meu 2025, uma pessoa me mandou um direct respondendo aquele story e falou assim: Chay, você podia gravar um vídeo falando como que você faz esse planejamento. Daí eu tirei print desse direct, postei novamente no story e perguntei: gente, faz sentido? Mais alguém também gostaria de ter acesso a esse conteúdo? E para minha surpresa, dezenas de pessoas disseram que sim. E como é um vídeo que eu realmente nunca pensei em gravar, inclusive é até difícil para mim estar aqui agora, porque tem todo um contexto aqui de crianças de férias, obra acontecendo, barulhos, enfim. Não sei se vocês vão ouvir em algum momento do vídeo, mas realmente não estava no meu planejamento sentar para poder ensinar isso para alguém. Se você está agora assistindo esse vídeo, tenha certeza que é o cuidado do Espírito Santo com você, para que você pare a sua vida, ouça o que tem aqui para você, porque eu, antes de começar o vídeo, eu entreguei esse momento aqui para o Senhor, para que a inspiração das palavras viesse diretamente do Espírito Santo, para falar o que tem que ser dito para quem precisa ouvir. Então, já sinta-se amado e cuidado, porque com certeza, se você está me ouvindo agora, é porque o Espírito Santo te direcionou para estar aqui, porque realmente esse vídeo não era para existir. Sobre o conteúdo, sobre como eu faço o meu planejamento de metas, eu sempre fui uma pessoa que me considero organizada. Eu sempre fui de deixar tudo bonitinho, eu sempre gostei de tudo em seus devidos lugares. Todos os anos eu tenho o maior prazer de ir na papelaria para poder escolher uma agenda bonita, um planner bonito. Eu sou essa pessoa. E aí quando começam os anos, eu pego ali o meu planner, a minha agenda, eu pegava, né, antigamente, meu planner e minha agenda e fazia uma listinha das metas que eu gostaria de realizar no ano que eu estava ali planejando. Só que acontece que eu fazia essa lista de metas e eu não tinha muito direcionamento, não tinha muita metodologia de como fazer com que essas metas realmente se concretizassem. Então o que acontecia é que eu ia passando ano após ano, só acumulando metas, às vezes metas de 2, 3 anos atrás eu trazia novamente para o ano que eu estava planejando e nunca de fato eu via as coisas acontecendo. Era muito assim, sem direção, sabe? Querer as coisas, mas não saber como conquistá-las. Até que eu comecei a me interessar mais pelo assunto de planejamento, de produtividade, de gestão do tempo, e comecei a comprar cursos, a ler livros. E um padrão que eu notei nas pessoas com que eu me coloquei como aluna é que eram pessoas bem mais jovens do que eu, pessoas que não têm filhos, pessoas que de repente não têm compromissos com casa, né, com as questões domésticas, pessoas que de repente podem contar com funcionários para tudo que elas precisam, pessoas que não tem um passarinho para dar alpiste, sabe? Uma galera que fala que você tem que trabalhar enquanto eles dormem. Isso, para algumas pessoas, é um princípio de alta performance, que você tem que realmente ser produtivo na maior parte do tempo. Gente, eu tenho hoje 35 anos, sou mãe de 2. Não vem falar para eu não dormir não, porque eu não vou dar conta de fazer mais nada. Se eu acordar no outro dia porque eu dormi pouco, eu não sou ninguém. Então tem coisas que a galera que é mais jovem vende, que de repente funciona para eles, se encaixa para outras pessoas, mas para mim a realidade não se encaixa. Tenho 35 anos, sou mãe de 2 filhos, trabalho home office, o meu contexto familiar, o meu marido ele não passa toda a parte do tempo em casa, ele precisa viajar bastante, então eu fico boa parte do tempo sozinha com os meus filhos, dando conta de tudo. Então não adianta eu querer pegar um método de produtividade que funciona para uma pessoa que não tem esse mesmo contexto que o meu e achar que vai dar certo, porque tudo que vai acontecer é que eu vou ficar me comparando e me frustrando, e não foi diferente, foi isso que aconteceu. Até que eu comecei a entender que, como eu sou cristã, isso também eu precisava submeter ao Espírito Santo, submeter à vontade de Deus, até o meu planejamento.
E foi a partir desse momento que eu comecei a ter mais clareza, que eu comecei a ter mais direcionamento, que eu fui criando a minha própria forma de planejar as minhas metas, planejar o meu ano. E graças a Deus tem dado super certo. Obviamente, nem tudo que a gente planeja acontece, porque isso também é um princípio da minha metodologia, que a gente tem que ter um coração ensinável e tem que ter o ouvido atento à voz do Espírito Santo, porque os planos vão mudando, Deus vai mudando a direção, Deus vai dando novos caminhos, Deus vai dando novas visões pra gente. Então a gente tem que ir se moldando e se adequando. E isso também é uma coisa que você tem que ter em mente, porque às vezes você começa o ano planejando como que vai ser o seu dezembro, e o seu dezembro às vezes pode ser melhor do que o que você planejou, e entender que às vezes as coisas não saem como a gente planeja, mesmo a gente submetendo os planos ao Senhor, porque no meio do caminho Deus traz novos direcionamentos, porque de repente se Ele tivesse trazido esse direcionamento há um ano, eu não teria a maturidade para entender como eu entendo agora, um ano depois, porque a gente vai ganhando mais experiência, a gente vai conversando com outras pessoas, a gente vai expandindo a nossa mentalidade. Então, eu acredito que tudo isso contribui para que a gente, de fato, tenha um planejamento, mas um planejamento que ele seja flexível e adaptável, única e exclusivamente à vontade do Senhor. Eu tenho certeza que você deve estar se perguntando se eu tenho alguma meta, alguma conquista de exemplo em que tenha realmente se realizado através da metodologia que eu vou ensinar aqui. E sim, gente, eu tenho muitas bênçãos para contar, para a honra e glória do Senhor Jesus, só que muitas delas, a maioria, eu gostaria de continuar deixando privado, porque ainda não sinto direcionamento de compartilhar, apesar de ter uma que agora tem o sentido de trazer a público, porque eu acredito que vai servir para fortalecer a fé de outras pessoas. Uma das ferramentas que eu uso é um caderno que eu chamo de Meus Milagres. O que eu faço nesse caderno? Eu anoto as minhas orações, anoto, às vezes, algumas passagens bíblicas que depois eu tenho que orar em cima dessa palavra, momentos de gratidão, coisas que eu conquistei para depois eu não esquecer. E também aprendi a buscar na internet fotos daquilo que eu quero viver, daquilo que eu quero realizar, daquilo que eu quero conquistar. Então eu vou ali pro Google, pro Pinterest, tiro print, imprimo e colo aqui nesse caderninho. Eu fico com uma ferramenta visual das coisas que eu quero viver. Antigamente, para essa meta aqui, para essa conquista que eu vou compartilhar com vocês, eu todos os anos colocava ali, eu quero viver isso, eu quero viver isso. 2020, quero viver isso. 2021, quero viver isso. 2004, eu quero viver isso. E os anos foram se passando, eu não estava vivendo aquilo que eu gostaria de viver. E aí, o que eu fiz também para essa meta? Que não é financeira, que não é material. Eu fui na internet, pesquisei uma foto que revelasse aquilo que eu gostaria de viver, imprimi, colei aqui e comecei a orar de forma intencional. No meu planejamento, na forma com que eu iria direcionar as minhas ações para chegar nessa realização, eu precisei ser 100% intencional e ter um relacionamento muito mais íntimo com Deus. O que é isso? Eu orava, eu buscava, eu precisei estar atento à voz do Espírito Santo para Ele me comunicar mudanças que eu deveria trazer para o meu comportamento, para a minha postura, para o meu tom de voz. O meu ego, ele foi... Gente, vocês não têm noção, eu fui muito amassada. Amassada no sentido do Espírito Santo me espremer mesmo, sabe? Me colocar no meu lugar, fazer eu entender que eu não tenho que fazer as coisas com a minha força, com a força do meu próprio braço, forçar a barra sobre absolutamente nada, porque a obra não é minha, a obra é dele. E por muitas vezes, a única coisa que eu tive que fazer foi não atrapalhar a obra que Deus já estava fazendo. E isso que eu vou compartilhar com vocês agora, que é bastante íntimo, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu peguei na internet a foto de uma pessoa se batizando nas águas e aqui eu escrevi Thor e Pedro se entregando a Cristo. Thor é meu filho, Pedro é meu marido. Para quem nos conhece pessoalmente sabe que eu, por muitos anos, vivi aí uma luta de oração para que Pedro se convertesse, mas sempre muito sem direcionamento, sem muita estratégia, porque eu acredito que Deus também dá estratégia. Até que esse ano, recentemente, para a honra e glória do Senhor Jesus, meu marido
aceitou o Senhor como o único salvador da vida dele. Esse ano eu também pude ver o meu filho descendo as águas, se batizando, confessando Cristo publicamente. E eu não tenho dúvidas de que isso aconteceu porque tinha alguém intercedendo, orando e sendo 100% intencional para que essa meta se realizasse. Então eu gostaria de trazer esse exemplo aqui para vocês, porque eu poderia compartilhar conquistas materiais, mas eu não quero que esse seja o apelo desse vídeo, sabe? Eu quero que você entenda que o acesso que você vai ter aqui agora ao conteúdo que eu vou compartilhar, ele serve para absolutamente qualquer área da sua vida. Agora, entrando de fato no conteúdo pelo qual você está aqui nesse vídeo, não poderia ser diferente, eu preciso trazer um direcionamento bíblico. Está lá em Tiago 4, no finalzinho do versículo 2, que começa assim: E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Indo mais adiante, ali no versículo 13, está assim: Prestem atenção vocês que dizem: Hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá por 1 ano. Negociaremos e teremos lucro. Como que vocês sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembre-se, é pecado saber o que você deve fazer e não fazê-lo. Já começo o meu planejamento orando, submetendo o momento do planejamento a Deus, pedindo para que o Espírito Santo me traga inspiração, pedindo para que Ele trabalhe dentro do meu coração com relação à minha humildade, com relação ao meu orgulho, ao meu ego, para que o meu coração não arda de desejos por coisas, por experiências que não estão alinhadas com a vontade de Deus para a minha vida. A palavra que a gente acabou de ler deixa muito claro que a gente não conhece o nosso amanhã. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida amanhã, você não sabe, ninguém sabe. A pessoa mais rica do mundo não sabe. O único que conhece os nossos dias é o Senhor. Então não faz sentido, não é inteligente a gente querer planejar nossos dias se a gente não submete a nossa vontade ao dono de quem já escreveu os nossos dias, ao autor da nossa história. Eu sei que de repente alguém pode estar ouvindo isso que eu estou falando sobre oração e está se questionando, mas gente, eu não sei nem como orar. Eu não sei como abrir a minha boca, não sei quais palavras usar, não sei ser tão específica assim, Chay, socorro. Se você é essa pessoa, não tem problema nenhum, tá? Deixa um comentário aqui falando assim: Chay, me dá um exemplo de oração. Vou responder para você e aí você pode usar o modelo que eu te der aqui de oração para você ir lendo e orando. Eu tenho certeza que a partir de uma vida de oração, de constância nesse sentido, você não vai chegar um momento que você não vai precisar ficar lendo, porque você vai meditar tanto na palavra, Deus vai te trazer tanta inspiração, sua mente vai expandir, que o próprio Espírito Santo vai colocar as palavras certas na sua boca. Então, nosso passo 1 é a oração. A gente segue direto para o passo 2, nesse mesmo momento, em que eu acredito que você está sozinha, sozinho, com papel, com uma caneta. Pega o seu chazinho, um cafezinho, suquinho, uma aguinha. Se você for das minhas, pega uma coquinha zero e você vai analisar. Passo 1 você ora, no passo 2 você analisa. Estamos agora entrando em 2025. Olha para 2024 e faz a seguinte reflexão: o que deu certo em 2024? E deu certo por quê? E o que deu errado? O que você gostaria que tivesse acontecido que não aconteceu? Não aconteceu por quê? Foi por falta de disciplina? Foi por falta de recurso? Foi por falta de você conhecer alguém que ia te dar acesso a alguma oportunidade? Ou foram por motivos que fugiram realmente do seu controle? Você está deixando alguma pendência em 2024 que é importante você resolver para começar 2025 do jeito certo? Tem alguém que você precisa ligar para pedir desculpa? Tem alguém que você precisa liberar perdão? Então analisa tudo que você precisa fazer para começar o seu 2025 do jeito certo, olhando primeiro para 2024.
aquilo que deu certo, por que deu certo, o que deu errado, por que deu errado. O terceiro passo você pode fazer de várias formas. E aí a ferramenta é a que melhor se adequar à sua realidade. Você pode fazer no computador, com planilha, pode fazer no iPad, pode fazer no bloco de notas do celular, no Trello, no Notion, no ClickUp, com post-it, planner, agenda. Eu preferi fazer aqui com papel e caneta. Eu gosto de fazer essas coisas de forma digital. Só que eu não queria mostrar para vocês como eu faço no iPad, porque eu não quero que você crie a objeção, eu não vou fazer do jeito que a Chay faz, porque eu não tenho um iPad. Papel e caneta todo mundo tem. Então, isso daqui não vai ser desculpa para você, tá? O que você vai fazer? Você vai escrever 8 áreas da sua vida que você precisa planejar. Chay, quais são essas 8 áreas? São finanças, familiar, profissional, espiritual, intelectual, emocional, social, relacionamento. E a nossa última área, que vamos fazer aqui juntos para servir de exemplo, para depois você fazer as outras sozinho, é a área da saúde. A gente vai dividir a área da saúde em 5 metas. E meta 5. Lembrando que você não é obrigado a anotar 5 metas. Às vezes você só tem uma meta. Às vezes você tem 5. Aí, obviamente, vai de cada um. Então, se eu fosse agora fazer o planejamento da minha área da saúde, qual seria a minha primeira meta? Eu preciso perder, por exemplo, 15 quilos. Vou anotar aqui, ó. Perder 15 quilos. Essa é uma meta. Eu também teria uma outra meta que seria dormir no mínimo 8 horas por noite. Isso tem tudo a ver com a minha saúde. Eu também gostaria de começar a praticar algum esporte. Vou colocar aqui, ó, praticar algum esporte. Também seria uma meta. E eu também gostaria de correr os meus primeiros 5 quilômetros. Coloquei aqui 4 metas. Agora é que vem o planejamento, porque a meta pela meta ela não faz nada, né? Para cada uma dessas metas que a gente anotou, a gente vai desmembrar isso em tarefas. O que seria isso? Eu preciso perder 15 quilos. Ok. Primeiro eu tenho que me questionar, né? Por que eu tenho que perder 15 quilos? Quais são as minhas motivações? Aí eu tenho que perder 15 quilos por questões óbvias de saúde, por hipertensão, por diabetes, por colesterol. Eu tenho que perder 15 quilos porque isso está afetando a minha autoestima. Eu tenho que perder 15 quilos porque isso está me trazendo pouca mobilidade para poder brincar com os meus filhos. Você tem que entender quais são as suas motivações. Depois é pensar quais são as tarefas que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo aqui. No caso de perder 15 quilos, eu acredito que é inteligente fazer isso por fases. O que seria isso? Você não consegue perder 15 quilos de uma hora para outra, mas você consegue, de repente, perder ali 2 quilos em um mês, 3 quilos em um mês. O que eu teria que fazer para perder 3 quilos em janeiro, que é o mês que a gente está agora? Aí eu colocaria aqui, ó, uma primeira tarefa em direção a essa meta aqui. Perder 3 quilos. Para eu perder 3 quilos, eu tenho que, de repente, marcar uma nutricionista. Eu tenho que, de repente, contratar um personal. Tô dando exemplos, tá, gente? Eu sei que cada um tem uma realidade. Eu sei que, de repente, eu tenho que organizar a minha alimentação semanal. Eu tenho que fazer minhas marmitas. Porque se eu não tiver marmita na geladeira, eu como qualquer coisa. Então, eu tenho que, uma vez por semana, cozinhar a alimentação da minha dieta. Eu tenho que ir à academia 5 vezes por semana. Eu tenho que, de repente, beber 3 litros de água por dia. Vocês entendem? Então, para uma meta, quais são as tarefas que eu preciso
para que elas estão o tempo inteiro apontando para essa meta final. Se eu beber 3 litros de água amanhã, eu vou emagrecer 15 quilos? Não vou. Mas se eu fizer tudo isso daqui durante um mês, pode ser que ao final de um mês eu tenha perdido 3 quilos. E aí, esses 3 quilos estão apontando para a minha meta final, que é perder 15 quilos até dezembro de 2025. A mesma coisa a gente vai fazer para a meta 2. Bom, preciso dormir no mínimo 8 horas por noite. Por que eu tenho que dormir no mínimo 8 horas por noite? Porque senão eu fico estressada, eu fico cansada, eu não consigo produzir, eu não consigo ser criativa, eu não consigo ser amorosa, eu não consigo ter brilho e vontade de viver. Eu preciso dormir 8 horas por noite. Isso influencia diretamente na minha saúde física, na minha saúde emocional, na minha saúde mental. Beleza. Como que eu faço para dormir 8 horas por noite? Isso é um fato, é organização. Isso aqui, gente, que eu tô fazendo com vocês, é eu ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, tá? Porque na minha correria, aqui, a minha realidade, quem é mãe sabe, principalmente mãe que tá com filhos em férias agora, de férias em casa agora, é muito difícil a gente conseguir dormir o tempo que a gente tem que dormir, porque a gente tá com mais coisas para fazer. Então o nosso dia acaba sendo mais exaustivo para dar conta de tudo. A gente acaba diminuindo o nosso tempo de descanso. Mas eu entendo também que é questão de organização e gestão. Às vezes tem coisas que eu posso abrir mão de fazer para dormir um pouco mais. Por exemplo, às vezes eu posso abrir mão de dormir com a casa impecável. Eu tenho mania, eu gosto de dormir com a pia sem louça para lavar, eu gosto de dormir com a casa limpa e organizada. Mas às vezes dormir com a casa limpa e organizada está me custando algumas horas de sono, que vai me custar a longo prazo na minha saúde. Então será que não é melhor eu dormir as 8 horas que eu tenho que dormir e no outro dia dar uma acelerada no que eu tenho que fazer? Ou não precisar ficar lambendo tanto, sabe? São escolhas que a gente tem que ir fazendo. Então, para eu conseguir dormir no mínimo 8 horas por noite, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar a minha agenda. Organizar o meu tempo. Beleza. O que mais que eu tenho que fazer para conseguir dormir 8 horas por noite? Eu sei que eu tenho que ficar, de repente, sem mexer no celular. Vou botar aqui, ó, não mexer no celular antes de dormir. Ah, eu tenho dificuldade de pegar no sono. Tem alguma coisa que eu posso fazer de forma natural? Ah, vou tomar um chá de camomila. Eu tô dando exemplos bem bobinhos aqui, tá, gente? Mas eu acredito que vai servir para vocês fazerem as analogias que forem necessárias aí. Então, ó, para eu alcançar a minha meta de dormir no mínimo 8 horas por noite, eu tenho que me organizar. Eu tenho que parar de mexer no celular antes de dormir. Eu tenho que tomar chá de camomila todo dia antes de dormir. Eu tenho que abaixar as luzes da casa para já ir induzindo a produção de melatonina. A meta 3, eu tenho que praticar algum esporte, tá? Eu tenho que praticar algum esporte por quê? Eu tenho que praticar esporte porque eu quero ser mais ativo. Eu quero praticar esporte porque eu quero ter um hobby, porque eu quero conhecer pessoas novas. Enfim, tem que descobrir qual que é a sua motivação para a meta. Dentro de praticar algum esporte, eu também tenho que fazer alguns questionamentos. Eu posso praticar qualquer esporte no sentido de não importa qual que é o valor da mensalidade que eu vou pagar para participar dele, eu posso arcar com esse custo ou não? Eu tenho uma limitação. Ah, não, eu tenho um orçamento, Shane, eu só posso gastar, sei lá, R$200 por mês com esse esporte. Tá? Dentro disso, quais são os esportes que se encaixam nesse orçamento? Dentro dos esportes que se encaixam nesse orçamento, qual que eu tenho a tendência a gostar mais? Dentro desses esportes que eu tenho a tendência a gostar mais, quais os que se encaixam na minha rotina? Por exemplo, às vezes você quer praticar beach tênis. Só que a turma de beach tênis só tem 5 horas da manhã na praia. E 5 horas da manhã, se você é mãe que precisa levar filho para a escola, enfim, você não consegue estar na praia às 5 horas da manhã. Então, beach tênis, para esse horário, para essa turma, nesse contexto, está descartado. O horário que eu tenho, com a disponibilidade que eu tenho, com a minha tendência natural a gostar desse esporte, com o meu orçamento para custear esse esporte, de repente é corrida. Porque a corrida eu posso praticar na rua, a qualquer horário. E aqui numa meta 4, correr os primeiros 5 quilômetros. Essa meta que eu coloquei até porque
realmente uma meta que eu quero alcançar agora em 2025, mas no momento eu tô com condições limitadas para conseguir alcançar essa meta. Por exemplo, para eu, de verdade, Chayane, conseguir correr meus primeiros 5 quilômetros, eu tenho que primeiro finalizar as minhas sessões de fisioterapia. Preciso também, todos os dias, fazer compressa de gelo, porque isso vai acelerar o processo desinflamatório. Eu preciso também fazer exercícios de fortalecimento. Eu preciso também fazer dieta, porque o sobrepeso está atuando diretamente na condição do meu joelho agora. Então, tudo isso que eu coloquei aqui de tarefas apontam para que eu consiga finalmente correr os meus primeiros 5 quilômetros em 2025, em nome de Jesus. Colocando a área da saúde como exemplo, vocês vão fazer para as outras áreas. Quais são as metas que você tem para sua área de finanças? Aqui na área emocional, eu acredito que junto com a espiritual, são as áreas que vão realmente sustentar todas as outras áreas, porque um emocional desestabilizado, desestruturado, um espiritual sem orientação, sem direção, isso daqui é certeza de frustração, é certeza de decepção, é certeza, assim, de um barco à deriva em alto mar. Quem está falando isso é uma pessoa que sofreu de burnout, não desejo para ninguém. Então, meu apelo para vocês é que vocês deem o máximo de atenção e importância para quando vocês chegarem nessa parte aqui de decidirem as metas emocionais de vocês. Chay, nunca ouvi falar de traçar meta emocional. Que tipo de metas são essas? Por exemplo, em 2025 eu tenho que me impor mais, eu tenho que aprender a me posicionar, eu tenho que aprender a falar não, eu tenho que aprender a lidar com o fato de eu não conseguir me sentir mal por estar deixando de ajudar alguém, eu tenho que aprender a desagradar, eu tenho que aprender a ser corajosa, eu tenho que aprender a falar em público, a ser menos tímida, eu tenho que ter meu momento de silêncio. Isso é uma meta emocional importante, principalmente para mim. As melancólicas vão entender. Se eu no meu dia não tiver um momento de silêncio, de introspecção, só eu e Deus, o meu dia ele não é um dia que flui na santa paz do Senhor Jesus. Então eu preciso ter como meta ali na minha organização, ter pelo menos uns 15 minutinhos, 20 minutinhos de silêncio total para conversar com Deus, sem interrupção, sem barulho de nada. É uma meta que influencia diretamente no meu emocional. Às vezes a sua meta emocional é para você superar o medo de alguma coisa, superar o medo de viajar de avião, superar o medo de terminar um relacionamento que Deus já está te mandando terminar há muito tempo, superar o medo de pedir demissão de um emprego e empreender que Deus já está te impelindo para isso há muito tempo. Então, é realmente você olhar para isso daqui com muito carinho, porque essa área é como se ela fosse o raio-x de quem você é por dentro. Então, só pra gente recapitular tudo que a gente viu aqui nesse vídeo, a primeira coisa que a gente faz é que quando sentamos para poder fazer o planejamento, a gente precisa cuidar do nosso ambiente. Cuidar para que não tenhamos interrupções, distrações, ser realmente um momento de entrega e de atenção plena. Depois a gente ora, submetendo, né, esse momento ao Senhor, entregando os nossos planos para Ele, pedindo direcionamento, pedindo clareza, pedindo para Ele trabalhar no nosso emocional, para tirar da gente todo orgulho, todo ego, toda vaidade, deixar que a vontade dele seja soberana nas nossas vidas. Depois que a gente faz isso, a gente analisa o ano anterior, entende o que deu certo, o que deu errado, o que do ano passado tem que vir para esse ano, o que não tem que vir, ciclos que precisam se encerrar, pendências que precisam ser resolvidas. Depois que a gente faz isso, a gente pega a nossa vida e divide em 8 áreas, que são as 8 áreas que eu já mencionei aqui para vocês. Cada uma dessas 8 áreas a gente traça até 5 metas, no máximo 5 metas. Depois de traçar cada uma das metas para essas áreas, a gente vai pegar meta por meta e vai desmembrar em tarefas. Coisas que você precisa fazer ao longo do ano que vão o tempo inteiro apontar para a realização da meta que você estabeleceu. E a própria palavra de Deus diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. E o que eu entendo sobre essa palavra é que começar é para todo mundo. Qualquer pessoa pode começar e dar o primeiro passo em qualquer projeto, mas finalizar, concluir, falar eu consegui, realmente não é para todo mundo. A bênção está realmente
em terminar. E para você que conseguiu me assistir até aqui, muito obrigada. Desejo que 2025 seja o seu ano de romper, que 2025 seja um ano que você vai viver o novo de Deus nessa terra, que você consiga ter constância para buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo, tendo discernimento, sabedoria, direcionamento, que as suas decisões, os seus pensamentos, os seus projetos, os seus clientes, o seu trabalho, a sua vida financeira, familiar, sentimental, emocional, todas as áreas da sua vida sejam o tempo inteiro consagradas ao Senhor e que em 31 de dezembro de 2025 você possa olhar para trás, ver todos os seus sonhos, todos os seus projetos, coisas que às vezes você nem planejou, você nem pensou, mas aconteceu muito melhor do que se você tivesse feito isso. Você possa abrir a sua boca e confessar que bendito seja o nome do Senhor, porque até aqui Ele me sustentou. Um beijo e quem sabe até o próximo vídeo.